Então, vamos lá. Já tendo a conexão sendo chamada, não precisa, obviamente, chamar ela novamente aqui. Aí eu posso criar uma variável aqui, vou chamar de inserir, ok? Essa minha variável vai executar uma SQL, que é o insert into. Em qual tabela? Cursos. Eu não me lembro se é curso ou cursos, então tem que vir aqui verificar isso. Eu acho que é curso. BD curso. E a tabela, se eu não me engano, que nós fizemos foi isso mesmo, tabela curso. Está ali em cima ali. Ó. Então, beleza. Insira para mim na minha tabela curso. Aqui, quando ele carregar, ele vai mostrar, mas aqui acima dá para ver as informações que eu acabei de recuperar aqui acima. Né? Então, tem que passar para ele quais informações são essas. Aliás, quais os campos que eu quero em que eu quero inserir, quais os valores eu vou mandar para aquele campo. É basicamente isso aqui a sintaxe dela. Então aqui, ó, primeiro eu coloco os campos do banco de dados. Quais são os campos do banco de dados? Código, vírgula, nome, vírgula, categoria, na mesma ordem que está lá, tá joia? E professor. Pronto. Se você não tiver dúvida, volta no seu banco de dados, vai na estrutura dele. Não sei porque que isso aqui está bugado desse jeito, mas acredito que demora ao carregar. Vou fazer novamente aqui a inserção dele. Beleza, carregou aqui, ó, vou entrar na estrutura da minha tabela e aqui então nós vamos ver os campos. Código, nome, por enquanto aqui nós vamos utilizar somente esses, né, que é categoria e professor. Não vou trabalhar por enquanto com a imagem, tá joia? Isso aqui nós vamos fazer primeiro uma inserção básica, vamos testar tudo aqui passo a passo, depois nós vamos entrar com os demais campos. Então eu estou chamando por enquanto somente esse, estou recuperando os valores somente deles. Aqui então em values que eu vou estar passando para esses campos vão ser justamente os valores recuperados através dessas variáveis que estão aqui acima. Todo valor que você for colocar aqui dentro tem que vir entre aspas única, né, essa aspas simples, o apóstrofo, e inserido como aqui, ó, separados por vírgula. Então eu gosto de colocar primeiro a estrutura, depois eu venho com a variável. Aqui também é interessante que você chame ele entre chaves para não ter problema. Então eu vou colocar as chaves aqui dentro de cada uma e depois eu só pego a referência das variáveis na mesma ordem em que eu coloquei aqui, ó, código primeiro, depois o nome, depois a categoria e depois o professor. Se você mudar aqui uma ordem, é claro que ele vai enviar isso lá para o banco de dados também de forma diferenciada. Aqui eu esqueci de copiar o cifrão, que é a declaração da variável. É necessário e precisa que você insira. Perfeito. Cuidado aí com a sintaxe, que se der erro, pode ter certeza que vai ser a sintaxe. Vamos aqui então para baixo fazer o seguinte. Eu já recuperei os dados e já dei o comando SQL, a função insert_into, que está guardada na variável inserir. Para executar esta consulta, esse SQL, nós temos que utilizar uma função que se chama MySQL Query. Então eu vou colocar aqui o nome da variável novamente para guardar, vou falar por que isso aqui, né? Não é obrigatório, mas nós vamos fazer porque eu vou aproveitar ela depois. Então resultado inserir. Então vamos guardar o resultado dessa inserção nessa variável inserir. Com a função que executa a query que você criou, MySQL Query. Por que MySQL? Porque eu estou utilizando o PHP 7. Então, MySQL Query. O que essa função exige de mim? Ela exige, isso é até diferente do PHP 5, porque ela exige que eu passe primeiro a minha conexão. Então, os dados da conexão estão armazenados aqui dentro de conexão.php. Então, eu posso utilizar essa variável. Vocês viram que quando eu coloquei e dei um eco, ele não deu erro. Se ela não existisse, ele daria erro. Então, ele entende que ela existe. E aqui eu peço então para ele executar a minha query, que está armazenada na variável inserir. Perfeito, eu dou mais detalhes disso aqui no curso básico de PHP 7. Vamos lá. Tendo feito isso, ele já tem que inserir esses dados que foram recebidos no banco de dados. Ok, só que por que eu coloquei ele dentro de uma variável chamada resultado inserir? Porque eu quero saber se essa inserção deu certo ou não, eu quero que ele retorne isso para mim. Então eu faço uma verificação. Se o meu resultado inserir, vamos pegar ela aqui, ó, for true, lembrando que na programação não precisa fazer isso aqui para verificar. Se você só coloca, ele já está entendendo que você está querendo testar se isso deu certo, ou se isso foi verdadeiro. Se deu certo essa inserção, faz para mim o seguinte, selecione os dados aqui, né, relacionado ao código, por exemplo, desse curso. Traga para mim o código desse curso. Então vamos pegar aqui e vamos criar o seguinte. Vamos montar uma query, select. Aí eu preciso de fazer o seguinte. Selecione todos os dados da minha tabela cursos, ou curso, se eu não me engano é curso.
onde, né, where, porque aqui eu vou filtrar somente o código, onde o campo código receba justamente o código em que eu acabei de salvar. Aonde está esse código em que eu acabei de salvar? Lembrando que toda vez que eu precisar de utilizar uma variável, aspas simples, chaves e o nome dela aqui, ó. Perfeito. Então, ok. Só que eu também quero armazenar essa consulta dentro de uma variável, que eu vou chamar, inclusive, de consulta mesmo. Então, aqui nós temos uma variável que faz, cuidado com ponto e vírgula aqui no final, que faz o seguinte, depois que foi inserido, ele já gerou um código. Vamos supor que eu tenha salvado um curso lá que o código é 01. Então, nesse momento, ele armazenou esse código 01 para mim dentro dessa variável consulta, porque eu pedi para buscar justamente esse código inserido. Vou explicar o porquê disso e na próxima aula nós vamos continuar estruturando.